Olá, meus aluninhos do oitavo ano A. Esse vídeo é exclusivo para vocês. Vai ser feita a correção da apostila Aprender Sempre, volume 1. Todos os 35 exercícios. Então eu vou tentar ser breve para que vocês possam anotar as respostas, né? Exercícios e correção comentada. Pausem o vídeo, confiram as respostas de vocês, tá bom? E aí vocês vão fazer os ajustes, depois contem para mim como é que foi a correção. Então, o exercício 1 era só leitura, exercício 2 tinha que preencher esse quadro. Nós tínhamos as informações de o encontro, e aí vocês teriam que fazer a mesma coisa com o texto O Vizinho. Quem eram os personagens, o narrador, o tempo e o espaço. Os personagens, o narrador e o vizinho. O narrador é uma personagem do conto, narrador em primeira pessoa. Tempo da história, alguns minutos, enquanto o narrador observa a casa do vizinho. E o espaço é um cômodo da casa com janelas. Tudo bem? Daí vocês conferem, dá uma pausa e se tiver errado apaga, se tiver parecido vocês podem até manter e aí vocês fazem a correção. O exercício 4 era para criar um texto em 140 caracteres. Tem 180 quadradinhos, mas não poderia passar de 140. E uma resposta pessoal, cada um desenvolveu o seu texto, eu li, até dei a figurinha para vocês, né? A questão 5 ela é dividida em algumas etapas. Então era para marcar a alternativa correta. 5A. Tomando a letra da canção, que é uma poesia, como uma espécie de narrativa, é correto afirmar que o narrador... Resposta correta, letra C. É um narrador onisciente, porque conta a história de Eduardo e Mônica fazendo comentários pessoais do casal. 5.2. Analisando as personagens da canção, temos... Resposta correta, letra A. Mônica e Eduardo são protagonistas. 5.3. É quase duas, eu vou me ferrar. Resposta correta, letra B. É dito por Eduardo. 5.4. Sobre o tempo e o espaço descritos, alternativa A é a correta. O tempo é cronológico, o espaço é urbano. 7. Por que Braulio Bessa tatuou esses versos? 8. Há algum poema ou canção com o qual você se identifique? Qual? 9. Copie na caixa de texto os versos mais significativos da canção ou poema escolhido por você. Essas três questões são pessoais, né? A 6 era só leitura e essas 3 eram respostas pessoais que eu verifiquei quando eu li e cada um colocou a sua música preferida, o seu verso preferido e assim por diante. A questão número 10, vocês teriam ali duas colunas, português falado no Brasil e o português falado em Portugal. No Brasil, está com um número entre parênteses. E em Portugal não tem nada. Ou seja, vocês teriam que colocar número 1 do abridor em qual palavra que é usada lá em Portugal para falar abridor. Tá? E isso fazer em todas as 17 palavras. A sequência correta dos parênteses em branco é essa que aparece embaixo. Então dá um print aí, porque essa é a numeração correta. Então, número 8, que é celular, é a primeira que vocês vão colocar aqui, que é telemóvel. Tá? Então, celular aqui no Brasil, telemóvel lá em Portugal. E assim por diante, tá? 8, 3, 12 e as últimas ali. Tá bom? Tirem um print para vocês fazerem esse ajuste. Questão 11 era só leitura. 12. Na manchete aparecem algumas palavras usadas no século XIX, grífias. Abismo, dous, socorros. Vejam que abismo, que a gente escreve com I, antes era com Y. Dois, falava dous. E socorros tinha duas letras C. Diferente, né? 13. Como nós chamamos aquelas pessoas que são conhecidas? Ei, você, aí mesmo, você mesmo. Uma das formas de ilustrar a mudança histórica que algumas palavras sofrem é apresentando a evolução do pronome você. Ele começou como vossa mercê, depois você mercê,
vos um se, você, e aí foi diminuindo, e vocês teriam que completar ali aqueles dois espaços. E aí a resposta seria VC e C, né? CE com circunflexo. 14 era a leitura. 15. A personagem está tentando abrir a porta e não consegue. Letra A. A que língua pertence a palavra push? O que ela significa? Resposta: pertence à língua inglesa. Significa empurre. Dá a impressão que é push de puxar, né? Mas vocês já devem ter aprendido isso com a professora Kátia, que push é um falso cognato. Então, push significa empurre. Por que a personagem não consegue abrir a porta? Letra B. A personagem não consegue abrir a porta porque desconhece o significado da palavra em inglês. Que eu acabei de falar, né? Letra C. Por que a personagem faz confusão com a palavra push? O personagem faz confusão devido ao som. Push, push. Né? Ele se confunde com o som. 16. Personagem sabe que a palavra push não pertence à língua portuguesa? Por quê? Resposta. Embora desconheça o significado de push, a personagem sabe que essa palavra pertence à língua inglesa, pois pega o dicionário adequado para a consulta, como vemos no último quadrinho, dicionário inglês-português. Ela sabe que não é uma palavra portuguesa porque ela pegou o dicionário de inglês para saber o que significa. 17. É uma resposta pessoal. 18. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Nos versos encontramos a variação histórica, informação histórica. 19. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, esses e outros 5 países têm em comum a língua portuguesa. Todos eles falam português. 20 e 21 era só leitura. 22. Considerando a linguagem usada no diálogo, assinale a alternativa correta. É a primeira, letra A. A linguagem apresenta estrangeirismos. 23. Sublinhe o que com função de pronome relativo, porque tem um que ali no começo, né? Que se trata, e tem um que lá no final, que largou tudo. Esse no final que vocês vão marcar. É o que lá do finalzinho, que largou tudo. 24. Na oração quem era o garoto, o pronome destacado é interrogativo. Assinale a frase em que ele é relativo. É a frase 2. Este é o garoto quem fugiu para o Alasca. 25. Na passagem onde homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita, o pronome relativo onde retoma um lugar. Aponte-o. É a frase 2 também. Cidadezinha rural. 26. No final da resenha, o pronome relativo que vem precedido de uma preposição. Qual que é essa preposição? É a primeira. Em. 27. O pronome relativo cuja foi corretamente empregado na frase Na natureza selvagem é o livro cuja narrativa é envolvente. Então é a primeira frase, tá? O que muda na frase 2 é aquela letrinha A, cuja A narrativa. Não há necessidade desse A, ele está sobrando ali na frase, tá bom? Então a primeira que está certa. 28. Na fala de Susanita, no segundo quadrinho, há 2 ocorrências da palavra que. Identifique qual deles é pronome relativo, substituindo por outro equivalente. Então, vocês vão substituir ali por a qual. Só lembro de que a cegonha, a qual. Então, vocês tiram o que e coloquem a qual no lugar. A preposição que acompanha o pronome relativo foi empregada corretamente na alternativa 29A, letra alternativa. A gente nem imagina, mas houve um tempo em que a roda.
É a do meio, né? A alternativa do meio. Letra B. O que desempenha a função de pronome relativo na passagem? A máquina inventada pelo ser humano que mais possibilitou transformações no mundo. É a primeira ali da letra B. Letra C. No texto acima, o pronome relativo onde aponta para um lugar. Identifique. O pronome onde se refere à antiga Mesopotâmia. 29C, antiga Mesopotâmia. E a letra D. Na oração, teria sido feita em 4000 a.C., pronome relativo que tem como referente um meio de transporte com rodas. Foi a terceira ali, um meio de transporte com rodas. Tudo bem? Quinta, qual alternativa está correta? Os encargos a que nos obrigaram são aqueles aos quais o diretor se referia. Era para completar a frase e a que completa corretamente é a letra D. 31. Assinale a alternativa que completa a frase. O garoto a quem a cobra picou passa bem. Então a resposta A. 32 tem a tirinha. Identifique o pronome relativo. Resposta onde. 32B. Justifique. Ele está empregado corretamente? Sim, pois faz referência a um local. 33. Tem outra tirinha. Reescreva a fala de Manolito, substituindo o pronome relativo que por o qual. As pessoas esperam que o ano o qual está começando seja melhor que o anterior. Então, dá uma pausa aí, né, para vocês reescreverem a frase corretamente. 34. Sublinhe o pronome relativo e circule o termo ao qual ele se refere. Sempre morei no país onde nasci. Vocês vão grifar onde e circular país. Apresentaram provas em cuja veracidade eu creio. Sublinha em cuja e circula provas. Ele era o homem a quem ela amava. Grifa a quem, sublinha a quem e circula homem. Tá? Então façam duas marcações diferentes, tá bom? Porque um termo é o pronome relativo e o outro é a quem se refere. Tá? Então pronome relativo, onde, em cuja, a quem. Se refere a quê? País, provas, homem. Tá? Então façam duas marcações diferentes. Uma um risquinho e outra um círculo. 35A. Identifique o pronome relativo. Que. E a letra B. Substitua o pronome relativo do segundo quadrinho por outro que seja compatível. Vocês vão colocar as quais. Certo? Então, essa foi a correção da apostila Aprender Sempre, volume 1. O vídeo ficou grande, mas era necessário a gente fazer essa correção. Vocês sabem que eu corrijo tudo que vocês fazem e eu estava esperando terminar a apostila para poder fazer a correção completa com vocês. Obrigado pela atenção. Como eu falei, tirem print, pausem o vídeo, vão acertando uma por uma, tá bom? E lá no grupo do WhatsApp, contem para mim como é que foi essa correção que vocês fizeram, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo para todos vocês.